Colocar em pés e já abrir a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 1. Provérbios 1. Graças a Deus por estarmos na presença do Senhor, amém? Quem for achando aí, vai dando glória a Deus. Aleluia. Provérbios, capítulo 1, verso 1 em diante. Vamos ler até o 19. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, o inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com estes. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Amém? Pode tomar o seu lugar, só um instante. Estamos falando de alguém, de um homem, né, que por ele ter pedido sabedoria, o Senhor deu para ele, além da sabedoria, né, muitas outras coisas. E ele vai trazer, né, para nós aqui nesse primeiro Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria em que nós sabemos que não é uma sabedoria que está aí fora. Isso aí, essa sabedoria, o conhecimento humano, perante a sabedoria de Deus, a palavra de Deus diz que é escória, né? A sabedoria de Deus é arrependei-vos, amém? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? O reino dos céus. A sabedoria de Deus, ela vai além, né? Porque nós vamos olhar para dentro de nós e vamos lembrar que um dia nós levantamos a nossa mão para aceitar Jesus, né? Na verdade, Ele nos aceitou, amém? Como seu único, nós aceitamos Ele como o único e suficiente Senhor Salvador. E voltamos para o Éden, as portas do Éden se abriram para nós novamente quando nós tivemos e precisamos continuar tendo esta sabedoria que é arrependei-vos. Sabedoria humana, ela entra quando o homem peca lá no Éden, quando nós pecamos, e ela fala para a gente se esconder. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra, que tem que estar dentro de nós é: confesse os teus pecados e se arrependa, né? Todos os dias, se nós falarmos que não temos pecado, já pecamos. E ele diz, para termos essa sabedoria, nós precisamos temer ao Senhor, né? E ele diz, mas
os insensatos. A gente está falando essa semana do grito do insensato, o grito de dor do insensato, do ímpio. Ele diz, mas o ímpio despreza esta sabedoria, despreza este ensino, né? Então, que nós possamos, nesta noite, abrir o nosso coração, amém? Nós estamos aqui para cultuar o Senhor Jesus, Ele é a árvore da vida, amém? Era para você ter dado glória a Deus. Jesus é a árvore da vida, amém? Quando o homem peca no Éden, Deus coloca os querubins com espada flamejante para que ele não voltasse para o Éden, comesse de novo da árvore da vida e vivesse eternamente, né? Mas, quando Jesus vem, Ele morre por nós na cruz do Calvário, Ele está derramando o seu sangue, e nós que cremos nele, cremos na palavra dEle, precisamos dessa sabedoria, porque as portas do Éden se abriram novamente para nós. Precisamos valorizar isso. Jesus é a árvore da vida, e que Ele diz, olha, Ele diz para aquela mulher, mulher, se você soubesse quem te pede água, lá em João 4, né? Você que pediria água para mim, e eu te daria a água da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essa sabedoria. E ele vai dizendo depois, ó, meu filho, né? Ele chama a gente de filho, irmãos. O Senhor chamando a gente de filho, naquilo que Salomão estava ouvindo ali de Deus, do Espírito Santo, para escrever. Ouça o ensino de seu pai, né? Não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça sobre a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Nós precisamos, né? Precisamos lembrar do mandamento do Senhor, precisamos obedecer, e o mandamento ele vai dizer que precisamos lembrar quem Ele é. Ele é o Senhor. Antes do Senhor falar os 10 mandamentos, seja no Êxodo, ou quando Ele lembra em Deuteronômio, Ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor. E aí pergunta para mim e para você, quem é você? Quem somos nós? Nós precisamos ser esse filho, nós precisamos ser esse que está, né, tendo uma intimidade de filho, de amigo dele. Precisamos ser amigos do Senhor. Meu filho, de novo, ó, no 10, se os pecadores quiserem seduzir você, olha aí, já está tudo aí, depois você lê na sua casa, não consinta. Talvez vão dizer, venha conosco, né? 12, vamos engoli-los vivos, vamos lá, acharemos todo tipo de bens preciosos, ó, do mundo, né? Junte-se a nós, meu filho, não se ponha no caminho deles. Tudo isso o Senhor está falando para nós porque Ele nos ama, amém? O Senhor te ama. E nós precisamos amar mais, todos os dias. Nós sempre ficamos devendo no amor. E amar ao Senhor acima de tudo, esse também, né? Ele diz lá, Jesus resume nesse daí, e no amar ao próximo, nós precisamos dessa sabedoria. E aí no 19 ele diz, ó, o fim de todo ganancioso, né? E esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Ganância no quê? No mundo, nas coisas do mundo. Ele falou de tudo isso aqui, né? Do versículo 10, né? Até o versículo 14, 15, ele fala desse tipo de ganância, das coisas do mundo, as coisas dos ímpios, que nós como justos, justificados pelo sangue de Jesus, possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, possamos invocar Ele enquanto está perto. Ele está perto, Ele está aqui no meio da igreja. Você abra os teus ouvidos para ouvir a voz dEle, amém? Ele sempre está falando no meio da igreja. Tem aqueles que ouvem, aqueles que não ouvem, mas que eu e você possamos ser esse que ouve a voz do Senhor e obedece os seus mandamentos, tendo essa sabedoria. Não se esconda, mas que você possa estar mesmo aparecendo para pedir perdão. Que você possa não se esconder, mas se arrepender, porque nessa noite o Senhor vai falar com você ainda mais daqui a pouco na palavra, nos louvores, nessa abertura. Não se esconda, não coloque a culpa em ninguém, diga, eis-me aqui, Senhor, e se arrependa, amém? Se coloque em pé, vamos orar mais uma vez. Abra o teu coração. Pai, ó Deus, guardamos o nosso coração, e guardamos no nosso coração, na nossa alma, a tua palavra, Senhor, para praticá-la. É somente essa abertura, mas o Senhor ainda vai falar através dos cânticos espirituais, através, Senhor, ó Deus, de cada um que vai estar expressando
o seu louvor, não aqui apenas na frente, mas, Senhor, aquele que veio para adorar já está adorando. Aquele que veio, Senhor, e Senhor quer achar Ele como verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, Senhor, que cada glória a Deus, que cada aleluia, possa mesmo, Senhor, oh Deus, nós estarmos nesta sabedoria, Pai, neste temor do Senhor, em que o Senhor nos chama de filhos, ó Pai, e aqui estão os filhos e as filhas, os filhos já estão chegando aqui, ó Pai, aonde há 2 ou 3, o Senhor está no meio deles, ó Pai, que nós possamos ser aquela igreja, ó Deus de Esmirna, aquela igreja de Filadélfia, que deu ouvidos ao Senhor e ouviu a Tua palavra, Senhor, e fez a diferença, dando ouvidos ao que o Senhor fala, no assim diz o Senhor nessa noite. Perdoa, mais uma vez pedimos, ó Pai, para que possamos entrar diante de Ti, ó Senhor, com cânticos de vitória, com cânticos de louvor, com ações de graça, com adoração, ó Pai. Reunimos para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. As palmas, louve o Senhor. Glória a Deus. Deus, aplauda mais forte, amém? É para Jesus. Aleluias. Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz essa noite, dá um glória a Deus. Vou perguntar de novo. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Dê um aleluia. Amém. Nós vamos usar essa alegria para declarar nessa noite que nós queremos Deus, amém? E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Em um mundo onde nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas idealidades diferentes daquilo que nós seguimos da palavra de Deus, que nós possamos declarar isso, que nós queremos Deus, porque para que o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, amém? Aleluias. Então aplauda o nome do Senhor mais uma vez, glorifique o nome dele, aleluias. As palmas. Declare eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele iria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível, foi uma morte terrível pra me salvar. Declare isso, por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Declare, Ele é a raiz de Davi, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Não importa
Declare bem alto, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Declare mais uma vez, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Continuamos adorando ao Senhor, declarando isso, amém? Que nós queremos mais e mais dele a cada dia e que nós não vivemos sem a presença dele. Que neste momento, enquanto nós estivermos cantando esse louvor, que você peça isso para o Senhor Jesus. Não tire de mim a tua presença, Senhor Jesus. Assim como Davi disse em Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Que nessa noite você peça isso ao Senhor. Que neste momento você só peça ao Senhor, Senhor Deus, eu só quero a tua presença, Jesus. E quando nós declararmos que nós não queremos sair daqui, nós estamos falando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que com o seu coração grato a Ele, que você peça isso e que você diga a Ele nessa noite: estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Peça a Ele, te peço, vem encher esse lugar. Eu te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar minhas mãos e a minha voz, Jesus, pra te dizer que a tua graça já me dá. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Declare: estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, Senhor, te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também
quero mais. Eu não quero mais tua presença, Senhor, onde eu sou renovado, onde eu sou purificado. É na tua presença. Me deixa morar. Senhor, esteja em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor. Nós não queremos sair desse lugar de adoração, desse lugar que nós somos transformados. Porque sem ti não somos nada. Sem a tua presença, Senhor, nós declaramos nessa noite: não retire de nós, não retire de nós. Que nós possamos voltar os nossos olhos para ti, Jesus. Voltar os nossos olhos de onde nós deixamos, papai amado. Queremos ficar, Jesus. Declare mais uma vez: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Levante a sua voz e declare isso. Levantar a minha Tua graça nos basta. pra te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, amém? Só tua graça me basta. Pode tomar o seu lugar. Glorificado, exaltado seja o nome Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia. Essa semana a gente tem pensado aí sobre um grito de dor, né? E a gente falou muito sobre o grito de dor do ímpio, mas a gente sabe que nós também temos dores. Você que é justo, né? Que tem sido justificado pelo sangue de Jesus, também tem dores. E a gente precisa continuar amando, continuar crescendo no amor. Sempre dá para amar um pouquinho mais, né? Sempre dá para amar mais. Quando é no amor, nós sempre ficamos devendo, essa é a verdade. E falar de contribuição, né? Nós estamos vindo aí de uma oferta missionária, os irmãos que estão ofertando nesse envelope, né? Estão fazendo para missões, ou seja, no envelope do templo, da restauração, ou o dizimista também precisa amar. É amor, tudo é amor, né? Se nós não amarmos o reino, a obra, a igreja, as missões, os irmãos, né? De uma forma, nós não dizimamos. Quem não dizima não ama, né? Não consegue amar, tem um amor e precisa melhorar nisso. A oferta também. Ele vai trazer Malaquias lá, né? Vocês estão me roubando. Por que rouba? Porque no amor ainda precisa, né, começar a amar de verdade. E falar de ofertas, né, em espécie, nós precisamos falar que existe uma maneira certa para fazermos. Saímos da nossa casa já preparados para ofertar. Você que separou também o seu dízimo, a sua oferta ou primícia, você já veio preparado. Isso está em Eclesiastes, aí pertinho de Provérbios, Eclesiastes capítulo 8, se eu não me... Nós vamos ler Coríntios, mas só ver se é isso mesmo. 8. Eclesiastes capítulos... Deixa eu ver se é isso. É o versículo capítulo 3 mesmo.
versículo 9, ele fala: que proveito tem o trabalhador no seu, naquilo que a fadiga, né? A gente sabe que essa dor de fadiga, de cansaço, veio depois da queda também. Antes da queda, o homem trabalhava e ele não suava, ele não sentia esse cansaço, né? E Salomão, ele fala aqui em Eclesiastes também sobre essa maneira, assim como no capítulo 3 ele fala, tudo tem o seu tempo, ele fala também que há uma maneira certa, existe uma maneira correta para fazer todas as coisas. Nada é assim de qualquer jeito, né? Ele fala, e nós precisamos, quando falamos de oferta, dízimo, nós sabemos que tem um princípio, tem vários princípios, mas 1 Coríntios capítulo 16, se você puder abrir aí, fala de um princípio de igualdade. 1 Coríntios 16, versículo 2. Nós precisamos contribuir na casa do Senhor com esses princípios. 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, né, que inspira ele a escrever, aqui no verso 2, ele diz, primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, o princípio aí, de igualdade, conforme a sua prosperidade, né? Conforme sua prosperidade, só até aí, só esse princípio aí tem vários princípios, né? Mas é um princípio de igualdade. Jesus falou o quê? Que é melhor dar do que receber, né? Então a gente sabe que é proporcional, nós precisamos contribuir proporcional à nossa vida, né? De ganhos ou de gasto, vamos dizer assim. Você comete uma irreverência quando você está lá separado o dinheiro para o aluguel ou uma conta da sua casa, que seja, e você pega aquele dinheiro e gasta para outra coisa, né? Comprar uma calça, um luxo, né? Um desejo. Então nós precisamos ter essa proporção. Nós vamos, comprar uma roupa de R$100, né? E vamos querer trazer na igreja, né? Não, R$1. Tem alguma coisa errada aí, amém? Nós precisamos ter esse princípio de proporcionalidade na nossa vida. O que nós gastamos durante o mês, eu gastei, tirei o dízimo é dízimo, já é do Senhor, nós não damos, nós devolvemos, mas quando se trata de oferta, porque eles estavam roubando a Deus lá, porque faltava amor, não só no dízimo, mas nas ofertas, porque proporcionalidade estava errada, estava falta, gastava-se durante o mês nas suas coisas da casa, por exemplo, eu gastava lá R$1.000 e trazia para a igreja uma oferta de R$5, tinha alguma coisa errada aí, né? Então, o Senhor vai falar, vocês estão me roubando, né? Nós gastamos, compramos aquele sapato, de R$200, mas nós queremos trazer de oferta, né? Aqueles R$2, acho que na nota de R$2 tem uma tartaruga, não é isso? Tartaruga, né? Parece que elas querem morar na igreja, tartaruga, está amarrado. Precisamos, né? Tartaruga é o crente vagaroso, o crente tartaruga. Chega lá também, né? Mas o Senhor está falando de uma proporcionalidade aqui, quando usa a vida do apóstolo Paulo para escrever sobre conforme sua prosperidade. Ele estava falando de oferta aqui, né? Está falando de contribuição, mas claramente de oferta. E quando Malaquias lá fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, porque faltava amar. Tudo é amor, né? Tudo é fé, mas quando se fala de contribuição, nós precisamos amar, sempre ficamos devendo, né? De acordo com sua renda, na outra tradução vai dizer. E aí parece que eles não aprendem aqui não. Paulo vai escrever uma outra carta mesmo, um pouco diferente capítulos, né? Mas 2 Coríntios capítulo 8, olha lá, vai falar a mesma coisa, teve que repetir, porque não aprenderam. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12.
Você nunca vai ver o apóstolo falando tanto de contribuição, a não ser aqui em Corinto, né? 2 Coríntios capítulo 8, verso 12, ó, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. O que ele está dizendo aí? De acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda. Eu já falei aqui, contei um testemunho, quando ainda adolescente, eu sempre fiz uns bicos lá, que eu estudava de manhã, então eu trabalhava à tarde com meus tios. Ainda não aguentava um saco de cimento inteiro, tinha que colocar numa meia lata, uma lata, e me dava uns trocados. Mas era meio-dia, né? Meio período. Vamos colocar hoje aí, sei lá, R$30, né? R$25, não era isso, mas sei que o salário aumentou aí, né? Mas aí eu dizimava daquilo ali, por exemplo, na semana, se eu pegasse aí R$100, eu tirava os R$10 de dízimo, e na oferta eu dava o tartaruga, R$2. Já era o tartaruga, ou a moeda, né? Depois eu mudei para a noite, fiquei um pouco mais forte, 15 anos, já aguentava o saco de cimento inteiro, né? Dia inteiro trabalhando, mudei para a noite na 7ª série, metade do ano, né? E o salário aumentou de 25 para 50 por dia. Só que aí eu queria ficar no mesmo R$2 de oferta. Sabe o que o Senhor falou para mim? Se a tua contribuição não for conforme a sua renda, eu vou fazer a sua renda ser a sua contribuição. Aí eu falei, Senhor, não tem dinheiro, eu estou gastando, estou juntando para comprar um videocassete, só os mais antigos sabem o que é, né? Gradiente. Sabe o que aconteceu? Cumpriu-se. Eu não ganhava mais, porque ele foi mandado embora, cortou, aí eu aprendi da pior maneira possível. Parado, desempregado, aí eu tive que ir lá para o joelho e falar, Senhor, desculpa, perdão por desobedecer. Senhor, eu vou abrir a porta de novo, mas se você vacilar de novo, a marretada vai ser maior. Nunca mais eu desobedeci ao Senhor. Era para você dar glória a Deus. Aí, começando a melhorar, né? Mas, irmãos, é só um testemunho que o Senhor me ensinou na prática. Eu tinha 15, 16 anos, mas eu sei que nós precisamos contribuir, não só conforme a renda, mas aí tem vários princípios, né? Voluntariedade, igualdade, ministério, tem um monte de coisa aí nessa carta e também na primeira carta de Coríntios 16, mas nós precisamos fazer com amor, precisamos amar. Então, medir o nosso estilo de vida, e aí nós vamos consagrar ao Senhor a nossa contribuição. Amém? Então, que você possa contribuir sempre desta forma. Talvez hoje você, eu não trouxe em espécie e tal, mas já trouxe domingo, vou trazer domingo, tal, a oferta, mas que você possa fazer conforme o que o Senhor está te entregando nas mãos. O Senhor está te dando um emprego que você ganha, sei lá, um salário. É isso. Não estou ganhando nada, estou fazendo uns bicos, mas que você faça isso como proporção, medindo o seu estilo de vida. Tudo que tudo que vem na sua mão não é seu, não é meu, é do Senhor. Amém? Nós consagramos a Ele, tudo é dele. Quando nós achamos que somos dono, nós ficamos à deriva. Então, que nós possamos fazer nesse princípio de igualdade. Amém? Se coloque em pé, vamos orar e depois nós vamos louvar. Mas faça com amor, amém? Sempre dá para amar um pouco mais, sempre dá para amar mais, e a gente precisa melhorar nisso. Levante para cima a sua oferta ou a sua mão e vamos consagrar. Pai, consagramos a vida dos dizimistas e ofertantes ao Senhor, Pai. Deus, diante da Tua casa nós estamos oferecendo a Ti o que nós temos, ó Pai, de melhor, Pai, como igualdade, com proporcionalidade, mas com amor, Pai. Ó Deus, não queremos roubar, não queremos Te roubar, Senhor,
mas nós queremos amar mais. Nos ajuda, Senhor, a amar o Teu reino, amar a Tua obra, mas amar acima de tudo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ao próximo como a nós mesmos. Pai, o Senhor resumiu, porque o Senhor sabia que nós precisamos amar. Então, Senhor, que haja, Senhor, uma medição agora de cada estilo de vida, e possa ofertar a Ti, Senhor, entregar a Ti a nossa oferta, entregar a Ti os dízimos, ó Pai, na Tua casa, em nome de Jesus, amém? O irmão vai passar com a salva, que você possa fazer com alegria, com amor, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, tem poder e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Declare isso, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo
move as montanhas e tem poder para salvar. Que nós possamos continuar nesse caminho de fé, graça, amor, todos esses valores, né, todos esses princípios que nós falamos, possamos perseverar em tudo isso. Amém? Nós vamos ganhar tempo para a palavra. As crianças ficam com a gente hoje. Amém? Vamos se colocar em pé. Queria chamar a pastora Rosana. No final nós vamos orar. Se tiver um pedido de oração aí, além desse, os irmãos podem trazer ou lembrar. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, acabamos de louvar que o Senhor move as montanhas e tem poder para salvar. Deus, Tua palavra, Senhor, é que nos conforta, que enche o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus, da maravilha de Deus, Pai, essas maravilhas, sabedoria, ó Deus, que o Senhor já tem falado através da abertura, na oração, nos louvores, ó Pai, nas contribuições. Agora, Senhor, ó Deus, fala conosco pela Tua palavra, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Usa a vida, Senhor, do Teu vaso que o Senhor escolheu nessa noite, e assim, Senhor, seja para a Tua glória, e coloquemos em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? As palmas, louvo o Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos lá para Lucas, capítulo 18. O Senhor falando muito forte no meu coração, através deste capítulo 18. E eu tenho certeza que Ele vai falar no teu também, amém? Se você ouvir a palavra, deixar cair no coração aí, eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Senta aí, irmãos, que vocês vão ficar com essa Bíblia aberta até o final. Nós vamos ler o capítulo 18, amém? Obrigada. Parar, porque senão me tira a concentração. É melhor do que sair aquelas fotos assim, né? A gente dá uma paradinha. Amém, Jesus. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração nesse capítulo 18. Na verdade, Deus tinha falado bastante no meu coração através de uma parábola aqui. Mas hoje eu estava preparando a mensagem para trazer para vocês, e o Senhor falou no capítulo inteiro comigo, e eu preciso trazer porque é uma coisa muito boa. Quando é coisa boa, a gente tem que compartilhar, sabia? E é bênção mesmo. O tema da pregação é enxergando o propósito. Você consegue ver o propósito de Deus para a sua vida? Consegue? Glória a Deus. Mas quem não consegue, eu espero que você saia daqui conseguindo enxergar esse propósito. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8. Nós vamos ler, não todos, mas uns pedacinhos aqui. O versículo 1, vamos ler assim, ó. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer ou desanimar. 2, dizendo, havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, até o juiz, dizendo, vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir a me cansar. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nessa primeira parábola que nós estamos vendo, que Jesus está contando para uma multidão, contando para os seus discípulos, ele está querendo ensinar algo para eles e para nós nessa noite. Nós vemos duas pessoas que Jesus começa a contar. Ele fala de um juiz injusto ou iníquo, né? E fala de uma viúva, não é assim? Esse juiz injusto, ele não tinha fé. Amém? Não tinha. Não era um juiz que tivesse fé. E ele também não era compassivo. Ele é apenas um juiz, né? Talvez estava ali por causa da propina que rolava, por causa do dinheiro, ou por causa do status dele. Mas tinha uma viúva. E essa viúva era o quê? Era uma pessoa, uma mulher indefesa,
Ainda mais naquela época, as mulheres não trabalhavam, eram os homens. Se ela era uma viúva, provavelmente o marido tinha morrido. Provavelmente não, lógico, né? O marido tinha morrido, porque ela era uma viúva. Então, ela era uma pessoa indefesa, né? Uma mulher sozinha. E ela foi pedir para esse juiz injusto para julgar a causa dela. E o Senhor, aqui nessa parábola, ele enfatiza que essa viúva encheu o saco do juiz. Sabe? Que toda hora fica falando. É o filho... Mãe, 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 o dia todo, até você falar, pega isso aí, menino, come. Não é assim? Ficou insistindo. E isso era uma coisa boa, insistir. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nós precisamos orar e pedir para o juiz, mas não o injusto. O juiz justo. E quem é o juiz justo? Jesus. Entendeu? Ele estava ensinando, ele começou a falar para o povo assim, vocês vão começar a orar, só que na oração de vocês, no clamor de vocês, tem que ter insistência, persistência. Porque muitos de nós, irmãos, porque para Jesus falar isso e ensinar, é porque tinha muitos ali. Não digo todos, mas muitos, 98%, talvez estava enquadrado nisso aqui. A gente começa a pedir algo, clamor ao Senhor, começa a clamar, daqui a pouco a gente cansa. E a gente começa a blasfemar. Porque Jesus não está me ouvindo. Porque não é... porque não é assim ou eu estou mentindo? É só comigo que acontece isso. A gente cansa, a gente desiste. Ou então a gente muda o foco. Não quero mais isso daqui não, eu vou cantar outra coisa. A gente não insiste para aquilo que realmente nós queremos, que realmente nós precisamos. E aí Jesus conta essa parábola e ele fala assim, esse injusto juiz, que não tinha fé, que não era compassivo, deu o que ela julgou a causa logo, porque não queria que ela ficasse apurrinhando ele. Então, está me apurrinhando, vou julgar logo, ela vai embora, vem o próximo. Quem sabe o próximo, né? Tinha uma propina para rolar, para ele pagar, dar alguma coisa. Ele fala assim, se esse aí julgou pela insistência dessa viúva, imagine o justo juiz. Se ele é justiça, ele vai julgar os filhos dele, que pedem, certo? E vai ser rápido. Aí você fala assim, não, mas Jesus está demorando, porque o tempo dele não é o seu. Né? Porque o tempo de Deus ele é perfeito. Então, é na hora certa. Só que aí ele não para aí. Ele inicia essa parábola e ele entra com uma outra. Essa outra parábola, vamos lá, versículo 9. Aleluia, Jesus. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. O 9 diz assim, ele pega e fala isso, ele fala assim, e ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha bem, a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E aí ele começa a contar a parábola do fariseu e do publicano. O que é um fariseu, irmãos? Até anotei aqui, né? Fariseu é uma classe de pessoas, de homens, que seguiam à risca ali a lei de Moisés. Eles cumpriam a lei de Moisés. E por eles cumprirem a lei de Moisés, eles eram religiosos ao extremo, eles se achavam melhores que os outros. Não é assim? Eles se achavam melhores, principalmente, mais do que os publicanos. Eles eram aquele tipo de pessoa que eles, antes de sair de casa, deveriam olhar no espelho, né? Ver se eles estavam muito elegantes. Porque a carcaça o pessoal tinha que enxergar. A reputação era o que presidia na vida de um fariseu. Vocês estão entendendo? E saía de casa medindo a si mesmo. É como se eles tivessem uma régua de medir e todo dia ele media eles mesmos. Né? Só que eles se achavam melhores que qualquer um, principalmente do publicano. Então, o fariseu era uma classe de homens orgulhosos. Então, toda vez que a gente vê os fariseus, eles estão atrás de Jesus, né? Para pegar Jesus, não é assim? E aí Jesus dá umas nele, né? Pá! Uns bem devagarinho, com amor. Às vezes não é com amor, não. Mas aí eles não aprendem, porque eles são homens orgulhosos. Eles querem estar sempre nos altares, eles querem ser os caras, eles falam que eles sabem mais que qualquer um. Mas tinha uma outra classe que Deus estava falando. Quem era? Os publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe de pessoas que cobravam impostos. Eles eram cobradores de impostos. Mas os publicanos, eles eram odiados, não só pelos fariseus, mas pela população toda.
Porque a população achava que os publicanos não eram honestos por cobrar os impostos. Já estão entendendo, né? Cobrar o imposto da população, eles não eram honestos. E, além de não serem honestos, eles eram taxados como os traidores da população. Entendeu? Eles eram o povo, mas eles trabalhavam contra o povo, porque eles iam cobrar os impostos das pessoas. Né? Tipo, um agiota, né? Entre partes assim. Cobrava de todo mundo. E aí, os dois vão orar no templo. O tempo podia, as pessoas, em determinado tempo, ir lá orar no templo, como também podiam orar nas suas casas. O fariseu e o publicano foram orar no templo. Chegou para orar no templo, o fariseu, com as suas mãos levantadas, né, com o seu microfone na mão, se é que vocês me entendem, ele começa a falar o quê? Eu sou o cara. Eu sou o bom. Vamos ler? Versículo 11. Ó. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, eu te agradeço. Olha bem a oração fajuta. Vamos ler ali, bonitinho. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha, agradece a Deus, porque ele não é como os outros. Né? Não sou como os outros homens, roubadores. Para quem que ele está dando indireta? O publicano que está do lado, né? Corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, ele começa a falar. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Isso tinha que fazer mesmo. Era a lei, ele cumpria a lei. Mas a sua intenção, o seu coração é que estava errado. Entendeu? Já o publicano, olha a oração dele. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. E aí Jesus finaliza essa parábola assim, eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O padrão, irmãos, nunca vai ser as pessoas. O padrão é Jesus. Nós precisamos entender isso no nosso coração. O padrão é Jesus. Mas eu sou exemplo. É diferente de padrão. A gente tem que seguir um padrão para ser exemplo às pessoas. Vocês estão entendendo? O princípio é Jesus. Esse é inegociável. E o padrão sempre é. Só que o fariseu estava cego do seu orgulho. Ele não conseguia enxergar nada, somente o seu orgulho. Só que ele era o melhor que todos. Já o publicano sabia que era um pecador e que merecia a ira de Deus. E aí, Jesus está contando essa história, essa parábola. O publicano, diz a palavra que nós lemos, que ele está com vergonha, que ele não tem coragem de olhar, né, com os seus olhos, ele sabe o seu pecado, e ele está confessando, falando, orando, dizendo que ele precisa de regeneração, ele precisa ser justificado pelo homem padrão, que é Jesus. Amém? No Salmo 51, não precisa abrir não. O Salmo 51, versículo 17, o finalzinho do versículo, fala assim que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O que é contrito e quebrantado? É um coração humilde e arrependido. Para ele se arrepender, ele precisa ser humilhado, ele precisa ser humilde. Você está entendendo? Não tem arrependimento se não tem humildade. Você precisa reconhecer que você é pecador para poder se arrepender. Não tem essa, Jesus, me perdoa pelos meus pecados, mas você nem reconheceu que pecado é esse. Que história é essa? Que você está pedindo perdão do quê? Se você nem está reconhecendo o seu pecado para se arrepender. Não tem como. É por isso que, infelizmente, né, que às vezes a gente precisa sentir a dor, né? A dor da perca, a dor da traição. A gente precisa sentir a dor do que o nosso pecado ocasionou para que a gente se arrependa. Porque parece que não entra, né? Então, aí Deus permite, às vezes é Deus que faz a ferida para que você sinta a dor para se arrepender. Senão, não há arrependimento. Tá bom? Jesus mostra que a justificação, uma pessoa justificada, a justificação de Deus está ao alcance de quem? Dos humildes.
E aqueles que são exaltados, aqueles orgulhosos, eles vão ser abatidos, vão ser humilhados. Ele diz isso, e ele fala o quê? Do publicano. Ele fala, ó, fariseu, você está vendo? Ele está contando uma parábola, ele está contando uma história, assim como ele contou do juiz. Jesus ensinava desta forma. Jesus contava as parábolas, contava as histórias, ensinava ali, e depois vinha o quê? A prática. Através dos milagres, das coisas que ele presenciava, as pessoas sempre estavam cheias de gente perto dele, multidão, se não era multidão, eram os discípulos ou os apóstolos. Ele sempre estava ensinando em todo momento, e ele está ensinando aqui. O fariseu, irmãos, ele já tinha sua própria justiça. Era aquilo, era a lei, e pronto, acabou. E ele queria ser o padrão para as pessoas. A justiça ele já tinha própria. O publicano ele não tinha nada. Ele não tinha nada. O que você tem? Você tem justiça própria? Ou você também não tem nada? E aí que a gente começa a entender o que o Senhor estava querendo nos ensinar. Que quando nós estamos orando, você ora na sua casa? Amém? Oramos no templo e oramos em casa. E quando nós estamos orando em casa para nos arrepender, como é a sua oração? Para que haja o verdadeiro arrependimento, o que você tem falado, expressado, quando você está se rasgando perante Deus? Uma oração de arrependimento, geralmente ela não é feita. Geralmente não, eu acho que é meio difícil ser feita assim, como o fariseu estava fazendo, né? Aos 4 cantos. Uma oração que gera arrependimento, ela é feita dentro do quarto, com as portas fechadas, e choro e ranger de dente, perante o Senhor Jesus. E você tem que expressar o que você tem falado nessa oração. Deus falou muito no meu coração sobre isso. Você tem sido quem? O fariseu ou o publicano? E aí você pode me responder na hora, o publicano, será? O Senhor, ele me fez refletir, sabe? Eu nunca senti ira. Você nunca sentiu ira? Não precisa nem responder, tá? Hoje vai ser uma pregação meio mais bem quieta, só vocês não dormirem que já está tudo certo. Você nunca sentiu ódio de ninguém? Você nunca sentiu inveja de ninguém, irmãos? Ciúmes? Nunca? E se você sentiu, você teve a audácia, a coragem de falar para Jesus, eu estou morrendo de inveja. Eu estou com muita inveja. Estou com muitos ciúmes. Senhor, eu estou com ciúmes daquele patrão. Estou com ciúmes daquele irmão que está pregando. Eu estou com ciúmes agora da minha liderança. Eu estou com ciúmes agora, sabe, desse novo líder. Eu estou com inveja, sabe? Você nunca teve essas coisas? É até ruim de falar isso aqui em cima, porque eu já tive. Muito. E até o Senhor tocar no meu coração, sabe quando passa batido? Você lembra de pecados grandes, de coisas que às vezes, tipo, sei lá, uma pessoa que roubou vai pedir perdão pelo roubo, né? Mas o que fez ela roubar? Qual foi o sentimento de ciúmes, de inveja, de desejo pela coisa dos outros? Isso não se pede. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O sentimento que faz, às vezes, a ação acontecer. A gente não fala. A gente pede assim, me perdoa por todos os meus pecados. Aí Jesus fica assim, Não há arrependimento, porque a gente não fala, a gente não expressa. Quais são os seus defeitos, sabe? Enquanto a gente não falar os nossos defeitos, a gente nunca vai mudar, porque não vai ter ação de mudança. A gente sempre quer... As pessoas até falam para a gente, acho que você é meio bipolar. Ou nem fala, né? Mas pensa, acho que é meio bipolar. Daqui a pouco você está bom, daqui a pouco você não está bom. Será que você não percebeu isso? Fala. Não é todo dia que tem TPM, gente. Né, mulher? Agora o homem, não sei se tem essas coisas, mas deve ter alguma coisa também. Tem também, né? Jesus! Mas acho que é menos tempo. Mas tem também, glória a Deus, irmão. Tá vendo? Então, se vocês têm que falar. Quais são os seus defeitos? Senão não vai ter mudança, não vai gerar. Deus não vai fazer você sentir a dor para querer a mudança. O Espírito Santo não vai conseguir convencer você desse pecado e do juízo, porque nem você vê isso em você. Você está sendo como o fariseu, entendeu? Eu dou o dízimo sempre, aquele irmão não dá o dízimo. Aí você está falando um monte. Você tem que dar. Só que se o seu coração devolver, mas se o seu coração estiver exaltado com isso, lembra de Caim? O Senhor não recebe a sua oferta, o Senhor não recebe o seu dízimo, o Senhor não recebe o seu servir. Essa quarta-feira nós falamos com as irmãs aqui, as irmãs sabem, lembra de qual estudo que nós fizemos?
nós contamos de qual história? Não, o Febrac. Fala aí, Sara, voz alta. Já esqueceu, misericórdia de Jesus. Hã? Dos talentos, isso, Vitória. Falei em Salesópolis também. Dos talentos. E nós falamos o quê? Que desses talentos, que receberam 5, multiplicou, o recebeu 2, multiplicou, aquele que recebeu 1, guardou. Qual que foi o princípio disso? Fidelidade e amor. Fidelidade e amor. Foi o princípio, é o princípio de tudo. Para começar, para arrependimento tem que ter um princípio, tem que ser o confessar. Então, Jesus está aqui explicando, ele começa a falar do juiz, é ele, mas não o iníquo, não o injusto, é o contrário, ele é justo. Ele está contando a história de uma mulher indefesa, vocês vão entendendo lá na frente, vai se encaixando, tá bom? Indefesa, sozinha, que precisa de alguém para ajudar ela. E ela está buscando insistentemente ajuda. E esse juiz está pronto para ajudá-la. Só que, no decorrer desta oração e deste clamor, tem que ter arrependimento. Tem que ter transparência. Entendeu? Nós precisamos nos rasgar perante o Senhor. Porque uma pessoa, um ser que não tem como enganar é Jesus. Porque enquanto nós estivermos com máscaras dentro do nosso quarto, fingindo uma religiosidade errada, fingindo um evangelho falso, fingindo uma cara, né, legal, de melhor crente, porque eu oro, porque eu busco a presença de Deus, porque eu prego muito, porque agora eu sou pastor, né? Porque agora eu sou cooperador agora. Pode me chamar, ou eu sou diaconisa, pode me chamar de diaconisa, missionária, tá, irmãos? Missionária. Ah, Rosana, não, missionária é Rosana agora. Porque agora eu sou uma pessoa diferente, onde as pessoas me veem, a minha reputação fala mais do que o meu coração. E o Senhor está ensinando para nós hoje que enquanto a gente não se arrepender de verdade, não ser transparente e perceber que na história nós somos o vilão, nós somos aquele que precisa ser transformado, Jesus não. Jesus sempre vai ser juiz, justo. Não há arrependimento, não há uma mudança e não há resposta de um juiz. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele não para aqui. Jesus está contando essas parábolas. Ele contou uma, contou duas. E, de repente, as pessoas começam a trazer as crianças para Jesus. E aí nós vamos lá no versículo 15. Vamos lá. Tem água aqui? Glória a Deus. Aí, olha bem, versículo 15. E eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Começaram a chegar as criancinhas. O pessoal trazendo, ai, toca Jesus no meu filho. Aí Jesus tocava. Só que eu acho que os discípulos, eles achavam que Jesus, o tempo de Jesus era muito precioso para a criança. Entendeu? O tempo de Jesus é muito precioso para ficar tocando em bebê. Só que aí Jesus, eles começam a impedir. Não, aqui não. Não, bebê, deixa. Não, ele de longe está resolvendo. Vem quem está precisando mais. E aí Jesus percebe, Jesus pega e fala assim, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas já é o reino dos céus. Coloca para mim, versículo 16. Não, 17 já, para que eu estou no 17. E eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará no reino de Deus. Isso é uma sequência do capítulo 18. A gente não saiu do capítulo 18 ainda. Vocês estão entendendo? Ele conta duas parábolas. Daqui a pouco ele começa a viver aquilo. E aí, o que é ser como um bebê? O que é ser como uma criança, irmãos? Um bebê, ele é totalmente dependente do pai e da mãe, não é? Ele é humilde, um bebê, né? Humilde. Ele é vulnerável. Derruba um bebê no chão para você ver. Não, derruba não. Né? Ele é vulnerável. Ele é dependente. Um bebê imita, não é assim? O que o bebê faz quando você fala assim? Fala vovó, fala vovó. Ele está seguindo. Fala papa. Aquela cara de joelho que a gente acha lindo, né? Aí ele fica lá tentando imitar, porque ele imita. Você vê que aquelas crianças pequenininhas já falam palavrão? Ele está imitando alguém falar palavrão. Ele não saiu dele, não nasceu falando palavrão.
Ele está falando porque provavelmente dentro da casa dele ele escuta os palavrões. Criança que é muito nervosa, sabe? Porque ela vê, provavelmente dentro da casa dela, o estresse ali está no pico. Então, as crianças, elas são imitadoras. Elas vão imitando. O que mais? Elas querem ser como o papai e a mamãe. Né? Uma vez, não lembro até hoje, o Eduardo estava trabalhando na casa da irmã Regina, né? E uma vez o Guilherme foi lá no serviço da irmã Regina, e a irmã Regina tratou o Guilherme super bem, sabe? Tratou o Eduardo muito bem, como sempre tem tratado a irmã Regina japonesa. Tratou muito bem eles. Aí, quando ele chegou e falou, quando eu crescer, eu quero ser igual o pai e trabalhar na casa da irmã Regina. Mas, olha que coisa, né? Ele viu que o negócio era bom. Ele queria ser igual o papai. Ele queria, tá entendendo? Um bebê. Nós estamos falando de um bebê. E nós precisamos ser como? Uma criança, um bebê. E, aí ele começa, a criança, né? Ela espera o quê? Sempre alguma coisa do pai. O pai está trabalhando, quando ele chega, o que a criança está esperando? Alguma coisa, né? A minha mãe não podia sair para Mogi, lembra, mãe? Quando a minha mãe chegava lá, eu trouxe alguma coisa? Que a gente morava em Sabaúna, mas Mogi era cidade, longe, né? Então, quando minha mãe saía, alguma coisa vinha. Aí era sempre salgadinho de palitinho, lembra, mãe? Aquele salgadinho de palitinho tinha um sabor maravilhoso. Hoje não tem mais, não sei por quê. Mas era um salgadinho de palitinho, era o desejo, acho que, né? Porque a gente está sempre esperando algo. Nós somos vulneráveis. Nós precisamos estar esperando algo do nosso pai, sempre. E aí, uma criança, um bebê, perdoa fácil. Não é assim? Dá um beliscãozinho, nós não pode fazer isso, dá um beliscãozinho, chora, daqui a pouco ele vem abraçar a gente, não é assim? Está abraçando, esqueceu que eu dei um safanão nele, não mexe aí. É Jesus batendo você para descer daí, senão você vai cair, se esborrachar, daqui a pouco está de novo. Né? Abraçando, ele perdoa fácil. Ele não tem preconceito, um bebê. Ele não importa se é negro, se é branco, se é pardo, se é asiático, se é pobre, se é rico. Ele está brincando. Ele brinca, dá risada, dá uns tapas, daqui a pouco está de novo fazendo carinho. Não tem preconceito. Trata todos os bebês iguais. Todos os bebês são iguais na creche. Não tem nenhum bebê diferente. Vocês estão entendendo já, né? Amém? Ou não estão entendendo, eu vou ter que voltar. Mas tem uma coisa muito maravilhosa de um bebê. Essa criança, ela sabe o que ela quer. Todo bebê sabe o que quer. Aí você vai falar, nossa, sabe. Ele está chorando com fome, não adianta você trocar a fralda dele. Ele quer tetê. Ele quer o tetê. Chupetinha ou então um mamazinho. Ele quer o mamazinho dele. Estou mentindo, irmãs? Aí a criança está lá, fez cocô, ela quer que troque a fralda. Aí você vai lá e dá o peito, mamar. Ela está mamando. Porque ela quer que troque a fralda. Você trocou a fralda, o choro passou. Estou mentindo? Ela quer que cuide e ajude ela com a dor de barriga. Não adianta pôr chupeta na boca dela, não adianta pôr o que for, não adianta. Você vai ter que tratá-la com chá para passar a dor de barriga. Estou mentindo? Porque o bebê, ele sabe o que ele quer. Ele quer aquele brinquedo. Não adianta, você pode trazer um brinquedo super caro. Ele vai querer aquele brinquedo feito com pecinha de Lego que você compra R$10. Ele quer aquilo. E não pode pecinha de Lego. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele quer aquele brinquedo. Está quebrado, não importa. Ele quer aquilo. Pode trazer o que for. Ele vai querer aquilo. Ele quer passear, não importa. Você pode falar, vamos passear. Se ele quiser passear de carro, ele vai apontar para a chave e vai querer ir de carro. Quer ir de carro, quer a chave. Você fica com a mãe, não adianta. Você fica passeando com a criança o tempo todo, mas ele chora porque ele quer a mãe. E aí Jesus fala que nós precisamos ser como as crianças. O que você quer? O reino de Deus? Porque ele fala assim, que nós devemos se tornar como crianças para alcançar o reino. Então, tem que ter um alvo na vida de você cristã que se torna como uma criança. O alvo tem que ser o reino. O problema é que nós mudamos muito de opinião, que é o que eu falei lá da viúva.
Às vezes a gente está querendo uma coisa, estou buscando o reino, estou buscando o reino, estou buscando o reino, aparece uma coisa material, ou algo que nos tira o foco, seus olhos mudam e aí daqui a pouco você está pedindo perdão porque você tirou o foco do reino. Você não está se tornando como uma criança. Entendeu? Está mudando. Não, você vem no culto, você escuta aquela palavra, aquela pregação sobre oração. Não é assim? Aí você sai da igreja querendo orar. Estou mentindo? Você está querendo sair da igreja, vou orar em nome de Jesus, vou acordar amanhã às 5 horas da manhã e eu vou orar até às 6. Vou pôr meu celular para despertar às 3 horas da manhã e vou fazer oração. Relógio desperta, aí você coloca e desliga. É só comigo que acontece isso? Você escuta aquela palavra de missões no seu coração no domingo, na igreja. Você sai na segunda-feira, no domingo, na segunda-feira já mudou de opinião. No domingo você sai do culto já querendo pregar para todo mundo. Vou converter aquele meu patrão, Inico. Vou converter. Chega lá, patrão faz qualquer coisa, deixa ele para o inferno, está merecendo. Você não liga mais. Deixa ele, deixa que outra pessoa pregue. Muda a cabeça. Você não é como uma criança. Porque você está chorando querendo leite, mas está tirando o seu foco com outras coisas, com brinquedinhos ou passeios de carro. Nós não nos tornamos como crianças. E aí Jesus estava falando disso, falando, deixa vir, porque Jesus ia morrer. Jesus ia morrer e os discípulos, eles tinham que aprender a se tornar como crianças, porque eles tinham um alvo, um foco, e eles não iam ter mais aquela pessoa que estava com eles. 24 horas por dia, ensinando, falando, eles sabiam onde encontrar Jesus. As coisas iam mudar. E aí Jesus está ali falando, daqui a pouco chega um homem, um rapaz rico, muito rico. Vamos lá, versículo 18. Ainda estamos no capítulo 18. Amém? Pode pôr para mim. Certo líder judeu indagou, na minha Bíblia fala um homem rico, um jovem rico, tá? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha essa pergunta. É assim, chegou Jesus, jovem mestre, bom mestre, ele fala. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Põe para mim o 2. Questionou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Deus é bom. Primeiro ensinamento jogando para ele aí. Tu sabes os mandamentos? Vou ler a minha Bíblia, tá? Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás. Ele fala os mandamentos. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, ele fala. Ora, Jesus ouvindo essas coisas, fala assim, ainda te falta uma coisa. Realmente, você tem, tá igual o fariseu, certinho. Mas está faltando uma coisa. Vende tudo o que você tem, distribua aos pobres, e tu verás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quando esse jovem rico, esse homem rico, chega a Jesus e pergunta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já era acostumado a conseguir o que ele queria. Entendeu? Tudo o que ele queria, ele conseguia. Por esforço, mérito, mas ele conseguia. Então, quando ele chegou a Jesus, não é nem uma prepotência, ele simplesmente estava acostumado com aquilo. E ele pergunta, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir a vida eterna? Eu tenho que pagar alguma coisa? Receber uma extrema unção? Não sei. Preciso fazer isso? Mas antes ele fala, jovem, bom, né? Jesus, bom mestre. Talvez querendo, né, agradar muito. Aí Jesus já fala, né, que bom é só Deus, que vem Jesus. Mostra que a bondade, ela vem de Deus. Tá bom? Mostra para aquele homem que a bondade vem de Deus, que nós não somos bons por mérito. Ela tem que vir de Deus para que nós possamos ser alguma coisa, tá? Jesus, neste momento, quando fala, você faz isso, ele fala, faço tudo. Eu estava se erguendo, aí ele pega e fala assim, então você vai fazer o seguinte, você vai vender tudo. Ele tocou no coração do jovem rico. Ele tocou no tesouro do jovem rico. E qual que era o tesouro dele? Onde estava o coração dele? No tesouro, nas coisas que ele conseguiu, que era fácil para ele a vida inteira conseguir. Talvez ele já tenha nascido em berço de ouro. Ou talvez tenha conseguido mesmo, provavelmente tinha nascido em berço de ouro. Então era fácil demais. Então Jesus revela o coração dele, é onde ele estava apegado no reino, no tesouro.
ele ganhou o mundo, só que estava prestes a perder a alma. Porque Jesus, quando fala para ele que ele tinha que vender tudo e seguir a ele desiste, abaixa a cabeça e sai, e se retira. Aí, trazendo para as nossas vidas, é o que eu estava falando das criancinhas lá. Quantas coisas materiais, quantas coisas que sobrevêm na nossa vida para tirar o nosso foco de Jesus, para nos afastar de Deus. Essas coisas, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais orando, buscando incessantemente por Jesus, para poder enxergar o que está nos afastando do Senhor. Se é esses desejos carnais, se é esses sentimentos do mundo, essas coisas da obra da carne. O que está nos afastando? É um trabalho, um serviço, irmãos? Às vezes acontece, viu? É o serviço que está me afastando de Jesus? Então, eu prefiro Jesus. E quando toca no financeiro, quando toca no nosso bolso, é difícil. É aí que nós somos reprovados por Cristo. Porque aí você vai falar, não, é o emprego, o serviço, ou não, é o dinheiro, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ficar sem, você não tem fé, você não confia, você não ama a obra, você não ama as coisas de Deus, você não ama aquilo que Deus se importa, aquilo que Deus ama, que são as almas. Então você não serve, você não é uma criança, você não serve. O versículo 29 e 30, porque aí ele continua falando, o jovem sai, as pessoas começam a falar, nossa, então o rico, aí ele fala do rico, que o rico não herdará o reino dos céus, é impossível. Por quê? Não por ser rico, mas quando ele fala da riqueza, aquela pessoa que está com o coração na riqueza. Entendeu? Aí ele vai no versículo 29 e 30, porque aí Pedro começa a falar assim, nossa, mas nós deixamos tudo e estamos te seguindo. Então, a gente já tem o reino dos céus. Pedro começa a indagar. E aí ele fala assim, no versículo 29, verdadeiramente eu vos digo, não há homem que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Quando ele fala isso, vocês podem até falar assim, nossa, então, se a minha mulher tiver, eu tiver mais tempo, a minha mulher tem que me divorciar. Ou eu tenho que sair da casa dos meus pais. Não é isso que Deus está falando. Jesus está falando sobre ministério, sobre ministerial, obra ministerial. Se eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, e aí ele pega e fala assim, verdadeiramente eu vos digo, não há homem que tendo deixado essas coisas, não quer dizer que tenha abandonado essas coisas, quer dizer que ele tem isso, mas ele tem a obra ministerial. Entendeu? Ele está trabalhando naquilo que Deus se importa. Ele está atrás de ganhar almas. Ele está sim na igreja, ele está dizimando, ele está ofertando, ele está orando, ele está fazendo missões, mesmo sendo casado e tendo filhos. O que não pode fazer é colocar essas coisas na frente da obra de Deus. Olha que coisa, irmãos. E aí você pode falar assim, não, mas peraí, minha primeira família, mas você está colocando a obra de Deus em primeiro lugar quando você trata bem a sua esposa, quando você cumpre o papel de marido, quando você cumpre o papel de esposa, quando você cumpre o papel de filho, você também está fazendo a vontade de Deus. Você está entendendo? Só que quando ele fala assim, se você largar tudo isso, não deixar que isso ocupe 100% da sua vida, e agora cumprir o ministério, porque era disso que ele estava falando para os discípulos iam ter que cumprir o ministério, Jesus ia morrer, e você começa a cumprir, eu te garanto que você vai ser abençoado nesta vida e no futuro. E aí ele está falando isso, o povo começa a entender e não, ele só entende depois que Jesus morre, porque aí ele fala assim, o filho do homem vai ter que morrer, vai ter que sofrer, vai ter que morrer. Estou correndo. Aí eles ficam meio assim, aí Jesus, ele já tinha saído, ele tinha passado o Rio Jordão, e estava em outro lugar, daqui a pouco ele começa a voltar, ele volta, ele atravessa o Rio Jordão de novo para o lado oeste da cidade, ele dá de cara com Jericó. Aí ele está vindo em Jericó, e aí ele começa outro episódio de um homem chamado Bartimeu. Ele é um cego e ele é mendigo. E Bartimeu está com os seus olhos fechados, porque ele é cego. Feche seus olhos, todos vocês fechem seus olhos, todos.
E agora, com os olhos fechados, começa a falar assim, glória a Deus, aleluia, em voz alta. Jesus é bom. Vai falando, vai falando. Vai falando, todo mundo. Parou. Olhem para mim. Ele começa a escutar vozes. Muitas vozes, igual vocês estavam falando aqui. E ele está com os seus olhos sem poder ver, ele começa a escutar muitas vozes. De quem que é? A multidão que está vindo com Jesus. E aí ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? E aí alguém pega e fala, é Jesus de Nazaré, está vindo uma multidão aí com ele. E aí ele liga uma coisa na outra. Porque até esse acontecimento ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido, aconteceu várias coisas aqui. Jesus já tinha expulsado o demônio. Jesus já tinha curado os 10 leprosos. Ele já tinha curado no sábado e teve um furdunço por causa disso. Então, provavelmente, Bartimeu já sabia disso também. Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes. Bartimeu já sabia quem era Jesus. E aí, Bartimeu, olha bem, ele gera uma fé no coração dele. O que eu falei? O início é fé, né? Nós precisamos ter fé, né? Para poder buscar. E gera aquela fé no coração dele. Ele crê que aquele é Jesus. Ele crê que Jesus é filho de Deus. E ele acredita que Jesus é o único que pode dar a visão para ele. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é assim? Agora abre a sua Bíblia aí. No versículo 35. Vai para o versículo 38. Vai lendo aí na sua Bíblia baixinho e prestando atenção no que eu estou falando. Quando ele insiste e ele começa a gritar, no versículo 38 e 39, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, te faz lembrar quem? A viúva. Que insistiu e insistiu até que o juiz respondesse. Só que o que Jesus ensinou também? Que nós precisávamos ter o coração do publicano. E aí, quando ele entra no versículo 39, ele começa a falar, tem misericórdia de mim, reconhecendo que precisa quem? De socorro, irmãos. Ele está reconhecendo que ele precisa de ajuda. Misericórdia. Quando a gente reconhece que Jesus precisa, tenha misericórdia de mim. A gente reconhece que a gente não é nada. Que a gente precisa que Jesus tenha misericórdia de nós. Para que nós possamos ser salvos, para que possamos ter o favor de Deus. E aí, ele está se tornando como o publicano. Ele tinha contado a parábola. E aí ele continua. Porque aí Jesus olha para ele, no versículo 41, e pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Sabe aquela criança chorando? E você fala, o que você quer? E ela vai e aponta para a mamadeira? Porque ela tinha foco. E aí o cego Bartimeu fala assim, que eu veja. Ele tem foco. Ele quer algo, muito. Ele busca. Mostra que ele precisa de ajuda. E fala, eu quero ver. Versículo 41. Ele se torna como um bebê que sabe o que ele quer. Aí ele recebeu. Jesus cura ele. E no versículo 43, olha que lindo e maravilhoso isso. E Jesus lhe disse, receba a visão e tua fé te salvou. 43. E ele imediatamente recuperou a sua visão. E foi seguindo Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Recebeu, foi seguindo, glorificando a Deus e sendo um exemplo para muitos. Ele foi e fez o que Jesus queria que aquele jovem fizesse, e ele não fez. É como se aquela história não foi uma história, foi um acontecimento. Aquele acontecimento fechou o que Jesus estava ensinando para os discípulos e para a multidão. Ele foi como a viúva, ele foi como um publicano, ele foi como uma criança, e foi o que Jesus queria que ele fosse. Foi glorificando, seguindo a Jesus. E através do exemplo dele, ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele, de ser o exemplo do padrão, que era Jesus. Hoje Deus nos pede sinceridade, transparência e fidelidade para com ele.
Porque quando Ele nos abençoa, quando Ele aparece em nosso favor, nós precisamos continuar sendo fiéis a Ele. Não simplesmente receber a bênção e está tudo bem. Não buscar a Deus somente quando alguma coisa está pegando, sabe? Alguma coisa está acontecendo na minha vida. Eu preciso buscar o Senhor. Não, nós sermos fiéis é antes, durante e depois. Amém? Tire tudo que te impeça de chegar perto de Deus. Tenha foco e seja corajoso para que possamos hoje e para que possamos enxergar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, feche seus olhos. Enquanto a Vitória vai estar louvando, você vai estar orando e falando com Deus. Se encaixe na viúva, se encaixe no publicano, se encaixe na criança, no bebê, e faça a vontade de Deus. Peça perdão agora, neste momento. Que o Espírito Santo vai tocar no teu coração, te fazer trazer à sua memória o que precisa ser consertado. Se você está se achando a última bolacha do pacote, agora é a hora de você pedir perdão ao Senhor Jesus por isso. Entender que nós somos o mesmo que o nosso irmão. Aos olhos de Deus, nós estamos do mesmo tamanho, nós precisamos de redenção, precisamos de misericórdia. Aleluia, Jesus. Papai querido Deus, neste momento, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Deus. E como o Senhor tem falado no meu coração, Senhor, eu me rasgo todos os dias, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito da Tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu sou falha, Senhor Deus. Quantas vezes, Senhor, a preguiça, a procrastinação tem falado mais alto, Senhor. Quantas vezes, Senhor, algo, Senhor, que entra na minha mente, Papai querido, algo que acontece, Senhor, tira o foco, Pai, daquilo que eu preciso, Deus. Quantas vezes, Senhor, o que eu quero é maior do que aquilo que eu preciso aos meus olhos. E eu perco o foco, Deus. Eu não sou, Senhor, como uma criança, Pai, perante o Senhor, Deus. Quantas vezes, Senhor, ciúmes, a inveja, Senhor, a falsidade, Pai, tentam assolar a minha mente, Senhor. Eu me rasgo perante o Senhor, Deus. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, Pai. Perdoa-me, Senhor, me rasgo perante o Senhor. Abra os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar o que precisa ser limpo dentro de mim, Senhor. Oh Deus, eu necessito de Ti, Senhor. Do que adianta, Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, Deus? Do que adianta, Senhor, a reputação ser maior, Pai? Do que a vida cotidiana contigo, Deus? Do que adianta, Senhor, passar, Deus, de uma pessoa que ora todos os dias para as pessoas de fora, mas não vive, Senhor? Oh Deus, oh Papai querido, toca, Senhor, os nossos corações, Pai. Oh Papai Santo, ainda nós, Senhor, somos, Senhor Deus, o pior para nós mesmos, Senhor. Diferente da história de ter na minha história, Cristo é o mocinho mas na nós vida podemos dizer não, Senhor. o maior Oh, Papai querido, ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho não chegar ao fim. Abre nossa mente, o nosso Na coração, minha luta para do que meu nós eu possamos, contra Senhor, não mim esquecer essa mesmo, palavra, Deus. os meus gigantes. E como aquele cego Bartimeu, Pai, nós sabemos onde nós precisamos de misericórdia, Deus. Só Deus sabe o Oh, que é aleluia. um homem sem amor. Olha pra cruz, olha para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior sou eu. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém?
possamos praticar essa palavra. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos orar pela Leandra, que está com tontura, Brenda e filho, Mansur, convulsão, Alexandre, virose, Sérgio, e quem vier na sua mente agora, coloca nas mãos de Deus. Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, continuar insistindo, ó Deus, em oração, ó Deus, em adoração, nas súplicas, de graça, como já foi falado, Senhor, ó Deus, daquela viúva, em que o Senhor ali, Senhor, ó Pai, aquele homem ainda iníquo, mas nós oramos, ó Pai, para o justo juiz, nós oramos entregando nas suas mãos, ó Pai, sabendo que não há nada de nós, não temos nada, Senhor, ó Pai, ó Deus, como aquele publicano, mas o Senhor tem misericórdia dessas vidas, ó Pai, ó Deus, e assim, Senhor, como uma criança, Senhor, chegamos no Teu reino, Senhor, amamos o Teu reino, sabendo, Senhor, ó Pai, ó Deus, que é o Senhor que faz essas coisas, Senhor é bom, e entregamos nas Tuas mãos, Pai, já agradecendo pelo milagre que o Senhor já tem feito nessas vidas, e entregando elas nas Tuas mãos, e aqueles que estão agora também vindo em nossa mente, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é que salva, que usa a Tua igreja, Senhor, para continuar pregando, amando, Senhor, assim mais o Senhor e ao próximo como a Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu lugar, glorificando ao Senhor, que possamos praticar essa palavra, amém? Assim que o Senhor possa falar mais ao teu coração, ao nosso coração, para a glória de Deus, amém? Lembrando aos amados, está aí os avisos, amanhã, 3 horas da tarde, tem a tarde da bênção. Se você puder convidar a passar aí, os irmãos já fizeram aí também o cartaz, né, para divulgar na internet. Pode estar convidando alguns irmãos e irmãs que não podem estar vindo à noite, mas pode vir à tarde, convida, né, porque o Senhor, Ele que faz a obra. Também nós temos aí no sábado os departamentos, né, já retornaram, Jubrac, Adobrac. Domingo, último domingo já de fevereiro, amém? Esse mês, lembrando que nós clamamos pela voz de Deus na batalha espiritual. Quem é a voz de Deus na batalha espiritual? Diga para o seu irmão, você. Diga, eu, né? Nós precisamos ser a voz de Deus na batalha espiritual. E antes de vestir a armadura, lembra? Ter certeza que você é um salvo em Cristo. Certeza que você está servindo a Deus e aos irmãos, né? Certeza que você sabe o seu lugar e ocupa o seu lugar para cumprir missão. Certeza que você não quer o lugar do outro, né? Certeza que você está, né? Tudo que ele fala antes lá da armadura. Ele diz mais, né? Que é um abençoado. Certeza que você é um abençoado nas regiões celestiais. Aí depois, havendo feito tudo, fica firme, reveste-se de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Amém? Então, que possamos ter essa palavra em nossa mente, nosso coração, que foi pregado aqui, né? Sobre essa parábola do juiz iníquo, a viúva. Depois ele fala do publicano, do fariseu, né? E aí coloca em prática. Os discípulos acabou de ouvir e já estava sendo um fariseu, né? Criança não vem, não pode criança. Não, e Jesus abraçou. Que você seja uma criança para sentir o abraço de Jesus. Porque os discípulos não estavam preocupados com o abraço, não. Queria com o ritual. E o Senhor ensinou na prática, né? Depois vem o jovem rico, que guardava 6 mandamentos só. Jesus não queria expor ele, porque Jesus não fala os primeiros 4. Né? Primeiro 4 ele não fala. Se você olhar lá, Jesus começa a falar a partir do 5º. Você honra teu pai e tua mãe, né? Vai lá e tal. Mas os 4 primeiro, por que Jesus não fala? Porque era isso que Jesus queria falar para ele, ó. Agora, uma coisa te falta, né? Vende tudo que você tem, e aí toca na ferida, e a gente sabe que Jesus já falou isso aqui para a gente, quem precisa, e aí na prática, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então, que possamos ser esse que vai ter misericórdia, para que possamos ser a voz de Deus. Então, que esse mês está terminando, mas não é só para fevereiro, para toda a nossa vida, nós possamos ser a voz de Deus na família, na batalha espiritual e nas outras que vêm, a gente vai estar lembrando.
Está aí dia 9, né? Está aí na tela. Dia 9 de março também é o chá da UFEBRAC, chá de mulheres aqui na igreja, tá bom? Então as irmãs estão em oração, creio que vai ser uma bênção e já estão correndo atrás aí. As nossas aulas de música também já começaram, tá? Segunda-feira passou aí, já iniciamos as aulas. Ainda dá tempo de quem faltou na primeira, então corre, né? Quem não conseguiu se inscrever ou fazer o pagamento, ainda dá tempo. A gente passou aqui uma primeira aula e foi conhecendo ali o instrumento, mas agora a gente, né, não tem como depois de segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem, quem faltou e tiver os líderes que estão aí divulgar, ainda dá tempo, tá bom? Violão, teclado, bateria e contrabaixo. E acabou? Só isso aí? Os avisos? Fechou. Vamos encerrar? Os irmãos, domingo nós também vamos ofertar para o projeto Neemias. Então, nós usamos o envelope, né, do Neemias para oferta missionária, mas também vamos tirar uma parte para o projeto Neemias. Então, quem ainda não trouxe, puder trazer domingo ou assim até comecinho do mês de março, para a gente poder ofertar para também lá em Araçariguama o projeto Neemias, que é essa oferta especial. Amém? Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra? E agindo Ele, quem impedirá? Então salve Jesus, salve Jesus. Um abraço, seu irmão. Na paz do Senhor, está encerrado.